Capítulo 8 dos que chegaram ao Principado pela perfídia. Mas porque há ainda dois modos de tornar-se de privado em príncipe, que não podem ser atribuídos totalmente à fortuna ou à virtude, não devo deixá-los de lado, ainda que do último se possa falar mais detidamente quando se tratar das repúblicas. Esses dois modos são: quando por algum meio celerado ou nefário chega-se ao principado, ou quando um cidadão privado torna-se príncipe de sua pátria pelo favor de outros cidadãos. E falando do primeiro modo, mostrar-se-ão dois exemplos, um antigo e outro moderno, sem se entrar, contudo, no mérito dessa parte, pois julgo que bastem, a quem precisar, imitá-los. Agatocles da Sicília, homem não apenas de privado, mas também de ínfima e abjeta condição, fez-se rei de Siracusa. Filho de oleiro, sempre levou em todas as fases da vida uma existência acelerada, mas exerceu todas suas perfídias com tamanha virtude de alma e de corpo, que na milícia galgou todos os degraus, chegando a ser pretor de Siracusa. Nesse posto, deliberou tornar-se príncipe e manter, com violência e sem obrigação a ninguém, aquilo que por acordo lhe tinha sido concedido. Para tanto, entendeu-se com Amílcar, o cartaginês, o qual com seus exércitos militava na Sicília, e reuniu em uma manhã o povo e o Senado de Siracusa como se tivessem que deliberar assuntos pertinentes à República, e com um sinal combinado, fez com que seus soldados matassem todos os senadores e os mais ricos do povo. Mortos estes, ocupou e conservou o principado daquela cidade sem nenhuma contestação civil. E, ainda que fora 2 vezes vencido e, por fim, assediado, não apenas pôde defender a sua cidade, como também, deixando parte de sua gente sitiada com outra parte, atacou a África. Em pouco tempo, liberou Siracusa do assédio e levou os cartagineses a um estado tão grande de penúria que estes se viram na necessidade de entrar em acordo com ele e conformar-se com a possessão da África, deixando para Agatocles a Sicília. Quem considerar, portanto, essas ações e essa existência, nada, ou muito pouco, encontrará quem possa ser atribuído à fortuna, porque, como se disse antes, não foi pelo favor de ninguém, mas por sua ascensão na milícia, conseguida à custa de 1000 sacrifícios e perigos, que ele alcançou o principado. E depois, com diversas decisões audaciosas e arriscadas, manteve-o. Não se pode, por outro lado, dizer que seja virtude matar os próprios cidadãos, trair os amigos, não ter fé, não ter piedade, nem religião. Desse modo, pode-se conquistar um império, mas não se pode atingir a glória, porque, se considerar a virtude de Agatocles em entrar e sair de perigos, e sua grandeza de ânimo em suportar e superar adversidades, não se verá porque ele seria julgado inferior a qualquer outro excelente capitão. Contudo, pela sua crueldade feroz e desumanidade, e pelas suas inúmeras perfídias, não se consente que ele seja celebrado entre os homens mais ilustres. Não se pode, portanto, atribuir à fortuna ou à virtude aquilo que, sem uma nem outra, foi por ele conseguido. Nos nossos tempos, quando reinava Alexandre VI Liverotto de Fermo, tendo ficado órfão muito jovem, foi criado pelo tio materno, João Fogliani, e no início da juventude, confiado a Paulo Vitelli, para que se aperfeiçoasse e alcançasse um excelente posto na milícia. Depois que Paulo morreu, Liverotto colocou-se ao serviço de Vitellozzo, irmão de Paulo, em brevíssimo tempo, por ser engenhoso e de ânimo vivo, tornou-se o primeiro homem da milícia. Mas parecendo-lhe uma coisa servil,
andar sob ordens de outro, e com a ajuda de alguns cidadãos de Fermo, aos quais era mais cara a servidão do que a liberdade de sua pátria. E com o favor de Vitelozzo, pensou em ocupar Fermo. Escreveu então a João Fogliani dizendo-lhe que, tendo estado muitos anos fora de casa, queria ver a ele e também a sua cidade e ter uma ideia geral do seu patrimônio. E, como não havia trabalhado por mais nada do que para conquistar a honra e para que os seus cidadãos vissem que ele não havia gastado o tempo em vão, queria chegar honrado e acompanhado por 100 amigos e servidores a cavalo. Pediu também ao tio que ordenasse aos cidadãos de Fermo para que o recebessem com honra, porque isso não apenas dava honra a ele, mas também ao tio que o educara. Não deixou o tio de atender em nada ao sobrinho, e sendo ele recebido pelos povos de Fermo com todas as honras, hospedou-se em suas casas, onde, depois de haver repousado alguns dias, organizou em segredo aquilo que para a sua futura perfídia era necessário. Organizou um banquete solene para o qual convidou João Fogliani e todos os homens importantes de Fermo. Terminado o banquete e todas as distrações que alegram esses acontecimentos, Liverotto, maliciosamente, passou a tratar de certos assuntos importantes, falando da grandeza do Papa Alexandre e do filho César, e das empresas realizadas por eles. João e os outros responderam às suas reflexões, e ele de repente levantou-se e disse que aqueles assuntos deviam ser tratados em local mais discreto. Retirou-se para um aposento. João e os cidadãos o acompanharam. Mal se sentaram, saíram soldados de diversos lugares escondidos e mataram João e todos os outros. Depois desse homicídio, Liverotto montou no cavalo, percorreu toda a cidade e assediou o palácio do magistrado supremo de tal forma que, por medo, os magistrados foram obrigados a obedecê-lo e formar um governo, do qual ele se tornou príncipe. Depois de ter mandado matar todos os descontentes que o poderiam prejudicar, fortaleceu-se de tal forma com novas normas civis e militares que, durante o período de 1 ano em que governou, se estabeleceu com segurança na cidade de Fermo e fez-se temido por todos os vizinhos. Teria sido difícil aniquilá-lo, como o fora com Agatocles, senão se tivesse deixado enganar por César Borgia, quando este, como foi dito, atraiu os Orsines e os Vitellis para Sinigália. Foi lá que, 1 ano depois de haver cometido parricídio, morreu estrangulado com Vitelozzo, mestre das suas virtudes e perfídias. Alguém poderia questionar como Agatocles e alguns de seus semelhantes, depois de tantas traições e crueldades, puderam viver seguros por muito tempo em sua pátria e defender-se dos inimigos externos, sem que os cidadãos não conspirassem contra eles, enquanto tantos outros, mediante a crueldade, não conseguiram, nem em tempos de paz, manter o Estado, nem nos tempos duvidosos de guerra. Creio que isso resulte do bom ou do mau emprego da crueldade. Bem empregadas podem chamar-se aquelas, se do mal for lícito falar bem, que se fazem de uma só vez por necessidade de segurança e depois se abandona, convertendo-se elas, o mais possível, em benefício dos súditos. Mal empregadas são as que, ainda que a princípio sejam poucas, com o tempo crescem, ao invés de definharem. Aqueles que observam o primeiro modo podem, com a ajuda de Deus e dos homens, encontrar algum remédio para seu estado, como aconteceu com Agatocles. Quanto aos outros, é impossível que se mantenham. É de se notar aqui que, ao se apoderar de um estado, o invasor deve pensar em todas as ofensas que lhe é necessário cometer e fazê-las todas de uma vez, para não ter de renová-las a cada dia, e desse modo, não as inovando, pode tranquilizar os homens e conquistá-los com benefícios. Quem faz de outro modo,
ou por timidez ou por desacerto, precisa estar sempre com a faca na mão, não poderá nunca confiar em seus súditos, pois estes, devido às constantes injúrias que sofrem, não podem naquele confiar. As injúrias devem ser feitas todas de uma vez, pois, sendo suportadas por menos tempo, são menos amargas. Os benefícios se devem fazer a pouco e pouco, para que sejam mais bem saboreados. Um príncipe deve, acima de tudo, viver com os seus súditos de modo que nenhum acidente, mau ou bom, o faça oscilar. Pois aparecendo as necessidades em tempos adversos, não terá ele tempo de fazer o mal, e o bem que fizer não o beneficiará, pois o julgarão forçado e não lhe serão gratos por ele. Capítulo 9 do Principado Civil. Mas voltemo-nos para outra parte. Quando um cidadão privado, não por perfídia ou outra violência intolerável, mas pelo favor dos outros cidadãos, torna-se príncipe de sua pátria, o que se pode chamar de principado civil, para cuja aquisição não concorrem grande virtude nem grande fortuna, mas antes uma astúcia afortunada. Alcança-se esse principado pelo favor do povo ou dos grandes, porque em todas as cidades se encontram esses dois humores distintos, que surgem da aversão dos povos de serem comandados e oprimidos pelos grandes, e dos desejos dos grandes de comandarem e oprimir o povo. E desses dois apetites diferentes, nasce nas cidades um destes três efeitos: principado, liberdade ou licenciosidade. O principado promana, ou do povo ou dos grandes, segundo essa ocasião se ofereça a uma ou outra dessas partes. Porque os grandes, vendo que não podem resistir ao povo, voltam a um deles boa reputação e o fazem príncipe para poder, sob a sombra dele, saciar os próprios apetites. O povo, de sua parte, vendo que não pode resistir aos grandes, dirige a alguém a boa reputação e faz dele príncipe, para ser, com a autoridade desse príncipe, defendido. Aquele que chega ao principado com a ajuda dos grandes mantém-se com mais dificuldade do que aquele que chega com a ajuda do povo, porque se vê príncipe em meio a tantos que se lhe assemelham, e por isso não os pode nem comandar, nem manejar a seu modo. Mas aquele que chega ao principado com o favor popular, lá se encontra sozinho, e não há ninguém, ou há pouquíssimos, à sua volta, que não se disponham a obedecê-lo. Além disso, não se alcança com honestidade e sem a injúria dos outros a satisfação dos grandes, e sim a do povo, cujo desejo é mais honesto que o dos grandes, porque os grandes almejam a opressão, enquanto o povo, a não ser oprimidos, ademais do povo inimigo, um príncipe não poderá jamais assegurar-se, porque são muitos, mas dos grandes poderá, por serem poucos. O pior que pode esperar um príncipe do povo inimigo é ser abandonado por ele. Mas dos grandes inimigos, não apenas deve temer o desamparo, mas ainda que lhe enfrentem, porque tendo eles mais argúcia e sendo mais ardilosos, sempre tem tempo de salvaguardar-se, procurando abrigo junto àquele que esperam que vença. O príncipe é obrigado ainda a viver sempre com aquele mesmo povo, mas pode passar bem sem os grandes, podendo fazê-los e desfazê-los todos os dias, criando-lhes e tirando-lhes a reputação, conforme o seu agrado. E para esclarecer melhor essa parte, digo que os grandes podem ser examinados principalmente de dois modos: ou se comportam de tal forma que seu proceder os sujeita em tudo à fortuna do príncipe, ou se comportam de outra maneira. Os que se sujeitam e não são rapazes devem ser honrados e amados. Os que não se sujeitam devem ser examinados de dois modos: ou fazem isso por pusilanimidade ou por defeito natural do espírito. Neste caso, o príncipe deve servir-se deles, sobretudo dos bons conselheiros,
porque na prosperidade o exaltam, e na adversidade não há de temê-los. Mas quando não se obrigam por artimanha ou por ambição, é sinal de que pensam mais neles do que no príncipe. E daqueles deve o príncipe proteger-se e temer como se fossem inimigos declarados, porque sempre na adversidade ajudarão a arruiná-lo. Deve, portanto, aquele que se tornou príncipe mediante o favor do povo, manter-se seu amigo, o que lhe será fácil, pois o povo só deseja não ser oprimido. Mas aquele que, contra o povo, torna-se príncipe com o favor dos grandes, deve antes de mais nada procurar conquistar o povo, o que lhe será fácil se o tomar sob a sua proteção. E porque os homens, quando recebem o bem daqueles de quem esperavam o mal, são mais gratos aos seus benfeitores, o povo será mais benévolo ao príncipe do que seria se o príncipe chegasse ao poder pelos favores do povo, e poderá o príncipe conquistá-lo de muitas maneiras. Mas como elas variam segundo as circunstâncias e, portanto, não tem regra certa, delas não tratarei. Concluo apenas que a um príncipe é necessário ter a amizade do povo, senão, na adversidade, não haverá remédio. Nabis, príncipe dos espartanos, suportou o assédio de toda a Grécia e de um exército romano vitorioso, e defendeu contra eles a sua pátria e o seu estado, e lhe bastou apenas, sobrevindo o perigo, assegurar-se contra poucos. Se ele tivesse tido o povo inimigo, isso não lhe teria bastado. E não venham rebater essa minha opinião com aquele provérbio banal: quem se apoia no povo, firma-se na lama, porque isso é verdade, quando um cidadão privado faz dessa ideia seu fundamento, e acaba acreditando que o povo o liberta quando oprimido pelos inimigos ou pelos magistrados. Nesse caso, poderia encontrar-se frequentemente enganado, como os Gracos, em Roma, e o senhor Jorge Scali, em Florença. Mas se o príncipe que se apoia no povo tem capacidade de comando, é homem de coragem que não receia a adversidade. E a ele não falta desenvoltura, com sua disposição de espírito e com as ordens que der, manterá o ânimo de todos e jamais será traído pelo povo. Dessa forma, parecerá ter construído sobre bons alicerces. Costumam esses principados incorrer em perigo quando mudam de um governo civil para um absoluto, porque esses príncipes ou comandam por eles mesmos ou por meio de magistrados. Neste caso, a situação deles é mais débil e arriscada, porque dependem totalmente da vontade dos cidadãos prepostos à magistratura, os quais, sobretudo em tempos adversos, podem arruiná-los com grande facilidade, voltando-se contra eles ou deixando de obedecê-los. E o príncipe não estará pronto diante dos perigos a assumir uma autoridade absoluta, porque os cidadãos e os súditos, que costumam receber as ordens dos magistrados, não se sentem inclinados, em circunstâncias de crise, a obedecer às ordens dele, e terá sempre, em tempos duvidosos, poucas pessoas nas quais se possa firmar. Porque tal príncipe não deve fundamentar-se no que vê em tempos tranquilos, quando os cidadãos precisam do Estado, porque então todos correm, todos prometem, e cada um quer morrer por ele, enquanto a morte está longe. Mas nos tempos adversos, quando o Estado precisa dos cidadãos, nessa hora se encontram poucos, e essa experiência é tanto mais perigosa, porque só pode ser realizada uma vez. Por isso, um príncipe sábio deve pensar em um modo pelo qual os cidadãos, sempre e em todas as circunstâncias, precisem do Estado e dele, e depois, estes sempre lhe serão fiéis. Capítulo 10. De que modo se devem medir as forças de todos os principados?
convém ter presente, ao examinarem-se as qualidades desses principados, outra consideração, isto é, se um príncipe tem um estado tão forte que possa, precisando, reger-se por si mesmo, ou se tem sempre necessidade de ser defendido por outros. E para esclarecer melhor essa parte, digo como julgo aqueles que podem reger-se por si sós e que podem, ou por abundância de homens ou de dinheiro, reunir um exército justo e fazer jornada contra qualquer um que venha a atacá-lo. E julgo também aqueles que sempre necessitam de outrem, que não podem comparecer em campanha contra o inimigo, mas precisam refugiar-se dentro dos próprios muros e protegê-los. Sobre o primeiro caso, já se discorreu, e voltaremos a falar dele quando for preciso. Sobre o segundo caso, não se pode dizer mais nada, mas exortar os príncipes para que fortifiquem e aprovisionem suas cidades, não se preocupando demasiadamente com o território. E aquele que tiver bem fortificada a sua terra, e se comportado com seus súditos, como já dissemos antes, e voltaremos a dizer, apenas com grande cautela será atacado, porque os homens são avessos às empresas em que se encontram dificuldades e não podem encontrar facilidade atacando aquele que tem a cidade fortalecida e que não é odiado pelo povo. As cidades da Magna Germânia são libérrimas, possuem poucas glebas e obedecem ao imperador quando querem, e não temem nem a ele, nem a outro poderoso que tenham próximo, porque são de tal modo fortificadas que todos pensam ser tarefa custosa e difícil expugná-las, porque todas são providas de muralhas e de fossos, têm artilharias em tamanho suficiente, têm sempre em suas cavas de coisas para beber e comer, e queimar durante um ano, e além disso para manter a plebe bem alimentada e sem perda do bem público, tem sempre o quanto basta para poder, durante um ano, dar a ela trabalho naquelas atividades cruciais e vitais para a cidade e nas indústrias de que o povo se sustenta. Levam ainda os exercícios militares em boa consideração e têm muitas regras para mantê-los. Um príncipe, então, que tenha uma cidade forte e não se deixe odiar, não poderá ser atacado. Mas se o fosse, quem o atacasse partiria com vergonha, porque as coisas do mundo são tão variadas que é quase impossível que alguém pudesse, com os exércitos, ficar um ano ocioso a assediá-lo. E a quem replicar que o povo que tem suas possessões fora dos muros não suportará vê-las queimar, e que o longo assédio e o interesse próprio farão com que deixem de amar o príncipe, respondo que um principado prudente e corajoso supera sempre todas essas dificuldades, ora dando aos súditos esperança de que o mal não perdurará, ora fazendo-os temer a crueldade do inimigo, ora garantindo-se com destreza contra aqueles que lhe pareçam atrevidos demais. Além disso, o inimigo deve, logicamente, queimar e arruinar o território no princípio, quando o ânimo dos homens ainda está aceso e eles dispostos para a defesa. Por isso, com menor razão, deve o príncipe recear, porque depois de algum dia, quando os ânimos já estiverem frios, o mal estará consumado e aceito, e não haverá remédio. E então os homens, mais ainda, ficarão unidos a seu príncipe, pois para a defesa dele viram suas casas ser queimadas, acreditando que o príncipe a eles estará obrigado. E a natureza dos homens é aquela de sentirem-se obrigados, tanto pelos benefícios que fazem, como pelos que recebem. Portanto, considerando bem todas essas coisas, não será difícil para um príncipe prudente manter firme, antes e depois, o ânimo de seus cidadãos durante o assédio, se não faltar alimentos e munições.